Dentro da série A Mente de Cristo, o título é Inteligência Espiritual. Como podemos viver no mundo sabendo as coisas certas a fazer? Como saber que as nossas vidas têm uma direção, um rumo que vai nos levar ao sucesso, a uma vida equilibrada, a uma vida de bênçãos? Como nós podemos lidar com as demandas do nosso tempo? Para vocês terem uma ideia, os sociólogos e os economistas dizem que nos próximos 25 anos surgirão 50% de profissões que não existem hoje. E, portanto, lidar com estas demandas, lidar com estas pressões, nos adaptar a esse mundo que se transforma constantemente, exige uma inteligência extraordinária que a maioria das pessoas aí no mundo não tem. E por falar sobre resolução de problemas, eu estou introduzindo o tema da mensagem, porque os estudiosos da mente e do comportamento humano dizem que a definição de inteligência é a capacidade de resolver problemas. Inteligência, portanto, nada mais é do que a capacidade de resolver problemas. E durante muito tempo, entendia-se inteligência a capacidade intelectual, mental, para raciocínios lógicos que pessoas tinham em níveis diferentes e podia ser medido através de um teste chamado de QI, quociente de inteligência, e as pessoas que tinham um QI alto eram altamente elogiadas, valorizadas, porque entendia-se que eram pessoas que se dariam melhor na vida. Mas na prática, esses gênios muitas vezes não se davam bem. Não eram os melhores profissionais, não eram as pessoas mais felizes, muitas vezes tinham dificuldades para resolver as questões mais simples nos relacionamentos. E aí, aqueles que estudam o comportamento começaram a perguntar, mas o que é que faz que pessoas tão geniais tomem atitudes tão estúpidas? Por que eles são gênios para resolver problemas de física, matemática e são incapazes de ter um relacionamento equilibrado com o filho, com a mulher, com o marido, daí por diante? Então foi aí que nasceu, através de um estudioso chamado Daniel Goleman. Este homem escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, que foi uma revolução na maneira como as pessoas podiam se relacionar com o mundo. E ele então começou a definir este quociente de inteligência emocional com a capacidade do indivíduo discernir o ambiente. O pastor Daniel é uma das pessoas que eu conheço que tem a maior inteligência emocional. Ele entra num ambiente, ele discerne o coração das pessoas. Creio que isso é espiritual também, mas ele tem essa inteligência emocional muito alta, porque ele consegue lidar com questões, enxergar coisas que a maioria de nós mortais não enxerga. Então, queridos, a verdade é que nos meus quase 32 anos de ministério, lidando com todo tipo de pessoas, com todo tipo de problemas, eu observei o seguinte, que o que faz de uma pessoa uma vítima ou um vitorioso é a capacidade que essa pessoa desenvolve de se adaptar, de viver nas pressões e nos problemas e sobreviver para contar a história. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus quer te dar inteligência. Não somente a inteligência do intelecto, e também não somente a inteligência emocional, porque a verdade é que há problemas que nem mesmo aqueles que são altamente inteligentes
emocionalmente são capazes de resolver, simplesmente porque são problemas de origem espiritual. Por isso eu quero dizer para vocês que o que todos nós aqui precisamos é de ter inteligência espiritual. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus quer te dar inteligência espiritual. Amém? A grosso modo, o que os estudiosos da mente compreenderam é que dentro do nosso crânio existem dois cérebros diferentes. É um órgão só, tá? Mas eles literalmente perceberam que há um cérebro que nos capacita a pensar, e a área do seu cérebro que faz isso é o neocórtex. Mas há um outro cérebro que nos capacita a sentir. E a relação entre esses dois cérebros é altamente complexa. E o que eles perceberam é que na maioria das vezes, por causa dos inputs, de tudo aquilo que nós recebemos na vida, quem reage primeiro é o cérebro emocional. E muitas vezes ele sequestra o intelecto, fazendo com que pessoas que num estado de uma situação natural resolveriam um problema de uma maneira tranquila, fiquem completamente presas, dominadas por sentimentos que muitas vezes as levam a tomar decisões erradas. Mas a inteligência espiritual, ela sobrepuja essas duas inteligências. E a pessoa mais inteligente que já existiu espiritualmente é o nosso Senhor Jesus. Amém? Quantos aqui creem que Jesus sabia resolver problemas na vida? Querido, não teve um que ele não resolveu. Então ele tem que ser o nosso modelo. Ele tem que ser a pessoa para quem nós vamos olhar e de quem vamos aprender. E refletindo a respeito disso, eu descobri que Jesus construiu a sua vida inteira em cima de 4 pilares, em cima de 4 bases muito importantes que garantiram que ele fosse 100% daquilo que Deus esperava que ele fosse. E se nós aprendemos e o copiarmos e o imitarmos, usando os mesmos pilares para construir a nossa vida, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos. Amém? Glória a Deus. O primeiro pilar que Jesus usava, as Escrituras. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma no grego é psique, portanto mente, e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, diga intelecto, e propósitos do coração, diga sentimentos. A palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que ela é como uma espada, que corta a carne, que divide juntas e medulas, mas divide mais do que isso. Divide a alma, a mente do espírito, divide a mente, que são os pensamentos, e os sentimentos, que são os propósitos. De maneira prática, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você está diante de uma situação difícil, quando você tem uma decisão para tomar, seja de ordem pessoal, com quem eu me caso, qual é o emprego que eu vou fazer, para que igreja eu vou, você muitas vezes tem sentimentos que vão tornar a tua decisão nublada, por causa talvez do dia em que você esteja vivendo, por causa de alguma circunstância que tem interferido. E a verdade é que a Bíblia é que vai dizer: esse pensamento não é de Deus, não é espiritual, é emocional. Este sentimento não é humano, é espiritual. Siga, obedeça, porque essa é a minha vontade. É a Bíblia quem vai te ensinar a separar todas as possibilidades
de decisão quando nós temos que decidir, sabendo que as nossas decisões muitas vezes são definitivas e irreversíveis. Então a Bíblia é maravilhosa, irmão, é maravilhosa, irmãos. É um livro extraordinário, foi escrito por 40 homens diferentes em 1500 anos de time-lapse, de tempo entre o primeiro e o último livro. É um livro que é poderoso porque é a própria palavra de Deus. E se você construir a sua vida em cima dos seus princípios, escute o que eu estou te falando, você será bem sucedido em tudo que fizer. É promessa da palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. A Bíblia é um livro para ser estudado, mas é um livro para ser o árbitro nas tuas decisões. Eu conheço muita gente que tem fé, que ama Jesus, mas que escolhe em algum momento da vida andar não segundo a palavra, e toma decisões muitas vezes irreversíveis, e depois vai ter que pagar essa conta para o resto da vida. Então faça da Bíblia que você tem um dos pilares. Jesus fez isso. Jesus teve que enfrentar diversos adversários, fariseus, homens da lei e o próprio diabo. E todas as vezes que ele teve que enfrentar os seus adversários, e muitas vezes em circunstâncias em que a sua alma estava abalada, ele respondeu pela palavra. No deserto, o diabo tentou 3 vezes, e as 3 vezes ele repreendeu o diabo pela palavra. Se é bom para ele, é bom para nós. Olhe para Jesus, diga para Jesus não, olhe para o teu irmão e diga: se é bom para ele, então é bom para nós. Amém? Eu li sobre uma história verídica que eu quero compartilhar com vocês. O ano era o ano 1038, faz muito tempo, né? A pessoa aqui envolvida era o rei da Alemanha chamado Henrique III. Ele amava muito a sua esposa. E quando ela morreu, ele saiu do sepultamento muito quebrantado, vendo que a vida era efêmera, que não valia muita coisa, e ele tomou uma decisão. Ele falou: vou abrir mão da minha coroa, e eu vou procurar um monastério, e vou me tornar um monge para servir a Cristo até o fim dos meus dias. Essa história é verídica. Ele procura o líder do monastério, a quem ele conhecia, o monge Richard, eu não sei como é que se fala em alemão aí, Dani. Vou chamar de Ricardo. Então ele chega quando ele chega no monastério, o monge se prostra, né, faz aquela menção natural diante de um rei, e ele diz: Richard, vou chamar assim, como no inglês se fala, eu tomei uma decisão, eu vou abrir mão da coroa, do trono, e eu quero fazer os votos de monge, porque eu quero servir a Cristo por toda a minha vida. E o camarada ficou impactado, porque ele falou: meu Deus, o monastério vai ganhar um monge, mas a Alemanha vai perder um grande rei. Então ele conversou um pouco com ele, eles fizeram uma refeição juntos, oraram e falou: vai para sua casa, porque amanhã nós vamos conversar. E esse monge, durante a noite, orou a Deus e falou: Deus, eu vou abrir a escritura, e eu quero que o Senhor fale comigo. E ele abriu a escritura. Deus falou com ele. No dia seguinte, chega o rei Henrique, dizendo: estou pronto para fazer os meus votos. Aí ele disse assim: você sabe que se você assumir esse voto, você tem que obedecer irrestritamente todas as ordens desse monastério. Ele disse: sei, estou pronto para isso. Ele falou: então agora ajoelha, que eu vou te dar a primeira ordem. E eu vou ler para vocês, literalmente, porque eu achei lindo. O rei ajoelhou, ele disse assim: eu ordeno que você retorne ao seu trono,
E você deve servir ao Cristo ressuscitado com todo o seu coração, nos lugares que for necessitado. A partir de agora, você não é mais simplesmente Henrique o terceiro. Você é agora um servo de Jesus Cristo e membro da sua ordem. Sirva a Cristo como seu rei e faça tudo pelos pobres. Glória a Deus, irmãos. O rei voltou, entendendo que essa era a vontade de Deus para ele. 3 anos depois ele conhece uma jovem chamada Ágata, com quem se casa. Em 1046 ele se tornou o imperador do Santo Império Romano e foi um dos maiores reis que a Alemanha já teve até hoje. Foi a leitura da Escritura, feita por um homem de Deus, que mudou o destino não de uma vida, mas de uma nação inteira. A Bíblia é o livro mais importante que você deve ter na tua vida, na tua cabeceira. E se você não tem o costume de ler a Bíblia, aprenda a ler todos os dias, porque nas horas mais importantes será a palavra que você tem no teu coração que garantirá que as decisões que você tomar na vida serão as decisões certas a serem tomadas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Conheça o que Deus disse. Não leia a Bíblia como se fosse um horóscopo. Estude o contexto. Porque aquela palavra foi escrita daquela maneira. Então, aplique aqueles ensinamentos ao seu cotidiano. Porque mudam os tempos, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Os princípios que norteavam a verdade lá ainda norteiam hoje. E hoje, mais do que nunca, nós como cristãos precisamos ter a Bíblia introjetada no nosso coração, porque vivemos em tempos de engano e de apostasia, como diz a palavra, tempos em que espíritos enganadores e doutrinas de demônios levam pessoas ao afastamento da vontade de Deus. Amém? Saiba, querido, que a Bíblia é tão importante, porque a Bíblia fala de Jesus, ela aponta para Jesus. Jesus diz: examinai as Escrituras, pois julgais ter nela vida eterna, elas testificam de mim. O Velho Testamento é Cristo na profecia, os Evangelhos é Cristo na história, o livro de Atos é Cristo na igreja, as epístolas é Cristo nas nossas vidas, nos nossos corações, e o Apocalipse é Cristo vindo de volta para tomar conta desta terra em glória com o seu povo, com a sua igreja. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida. Segundo pilar sobre o qual devemos construir a nossa vida e que certamente compõe a inteligência espiritual é a razão. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: razão? Razão, meu irmão. Isaías 1,18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Deus está chamando o seu povo ao entendimento de que o contato com Ele os levaria a uma vida de perdão de pecados e uma vida de redirecionamento. Mas Deus não fala: vinde e sintam alguma coisa. Ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, pensemos, entendamos o que é que o relacionamento com Deus pode fazer na nossa vida. Há muitas pessoas que pecam porque querem ter uma vida com Deus baseada nos sentimentos. E hoje nós vivemos nisso: eu quero ser feliz. E muitas vezes acredita que a sua felicidade está naquilo que Deus não diz que é a felicidade. Então, você precisa de ter razão, tomar decisões não baseadas em sentimentos. Eu aprendi uma coisa com o Carlos. Existem frases, que a gente grava para a vida inteira.
ele falando da vida dele, corporativa, e ele sempre teve muitas pessoas que ofereceram negócio e tal, e ele disse uma vez o seguinte: olha, se uma pessoa chega para você e pede para você decidir algo agora, tem que decidir agora, então é não. Se eu não tiver tempo para pensar e ver se aquilo é bom para mim, é não. Só que tem muita gente que não age assim. Tem muita gente que age puramente pelos sentimentos e depois culpa a Deus quando não dá certo. Eu li que Lawrence da Arábia, um espião britânico, arqueólogo, um homem entendedor de arte, de cultura, na guerra da Arábia, ele levou algum dos seus guerreiros para um hotel, beduínos. Nunca tinha entrado no hotel na vida deles. E eles ficaram maravilhados com tudo aquilo. Mas o que eles mais gostaram era daquelas coisas de metal que brilhava e saía água. Torneira. Amaram as torneiras, acharam bonita, né? Quando eles foram embora, ele descobriu que estava cheio de torneira nas bolsas das pessoas. Aí ele falou: mas o que vocês estão fazendo com isso? Para que vocês pegaram isso? Não, porque a gente quer chegar lá na nossa tenda e ligar isso em algum lugar para sair água corrente. O que eles não entendiam é que a torneira tinha que estar ligada no encanamento onde havia água. Então, querido, a falha do pensamento foi não compreender como funcionava aquela amenidade. Parece bem pueril, né? Uma historinha para a gente rir, mas muitas pessoas tomam decisões erradas por não terem a mínima compreensão de verdades simples que regem a vida. A maneira como você trata, a maneira como você observa num relacionamento, a maneira como você é capaz de ouvir o que o outro quer e fazer o que o outro quer, abre portas para que ele faça o que você quer. E a maioria das pessoas que tem essa incapacidade, essa dificuldade de ter uma inteligência para perceber estas leis básicas, acaba tendo fracassos na vida. Muita gente chega para mim e pergunta: pastor, o que eu devo fazer? Eu sempre digo, o que você deve perguntar é: o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, é razoável? Será que você já pensou em todas as possibilidades? Essa luta da razão com o desejo é algo que um cientista, filósofo, estou aqui na frente de um filósofo, Wilson, já deve ter lido muitas vezes o Pascal, mas o Pascal falou, já? O Blaise Pascal, sim. Esse camarada, ele percebeu que a maioria das pessoas era dominada por sentimentos, e que mesmo as pessoas mais brilhantes podiam fazer as coisas mais estúpidas. Ele cunhou um dizer que eu achei muito interessante, eu quero dizer para vocês. Ele disse assim: a razão é um homem cego e coxo, cavalgando sobre o ombro de um estúpido chamado desejo. Eu vou dizer de novo: a razão é um homem cego e coxo, quer dizer, está cego porque não consegue ver para o lugar que deve ir, é coxo porque não tem força para levantar e ir, mas que é levado no ombro de um indivíduo estúpido e bruto chamado desejo. Foi ele que cunhou também a célebre frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece. 200 anos atrás, camarada, percebendo que a vida podia ser muito mais simples se as pessoas fossem mais racionais e menos emocionais, principalmente quando se trata de tomar decisões importantes. Eu gosto muito de um escritor chamado Rubem Alves, e ele diz o seguinte, que o ser humano ele nasce com duas caixas, uma na mão direita e outra na esquerda. Na mão direita é uma caixa de ferramentas, na mão esquerda é uma caixa de brinquedos. Ele diz que a caixa de ferramentas
é o intelecto. E a caixa de brinquedos são os sentimentos. A gente precisa das duas coisas. Uma vida sem sentimentos e emoções é uma vida sem alegria. Mas a gente precisa das ferramentas. E na hora de tomar decisões, os sentimentos não são mais importantes. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: como é que está a tua ferramenta aí? Amém? Muitos de nós pensamos com o nosso centro emocional, ao invés de usar o centro lógico. E se nós vamos ter sucesso longo e duradouro, você pode ter certeza de uma coisa: você tem que usar a palavra de Deus como primeiro pilar e a razão como segundo pilar. Porque senão, até para interpretar a Bíblia, você vai interpretar segundo aquilo que você quer e não segundo aquilo que realmente está escrito. O terceiro pilar que Jesus usou e que nós devemos usar são os amigos sábios. Provérbios 1, de 5 a 7 diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência. Eu queria que você repetisse isso que eu li agora. Sabedoria começa com o desejo de ouvir. Não existe ninguém nesse mundo que não possa lhe ensinar algo. Se você quer crescer na sua vida, aprenda a fazer perguntas. Porque fazendo perguntas você descobre coisas boas. E a própria palavra de Deus está dizendo, há mais de 2.700 anos atrás, que o indivíduo que é capaz de ouvir, ele cresce em prudência. E o instruído adquire a habilidade para entender provérbios e parábolas. As parábolas e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Só um louco despreza a sabedoria. E como eu tenho dito para vocês, pessoas são os instrumentos mais poderosos para nos influenciar. Você já pensou aonde você vai estar daqui 10 anos? Eu não estou falando de um lugar físico. Quem você será? No que você crerá? Como você viverá daqui a 10 anos? Saiba, meu querido, eu posso fazer uma pergunta de duas coisas para você, eu já vou saber onde você vai estar. Primeira é: quais os livros que você está lendo? E a segunda é: quem são os amigos que te influenciam? Porque a leitura, a começar da Bíblia, mas nós não lemos só a Bíblia, nós lemos outros livros. E todos esses livros que lemos vão nos influenciar, porque tem sabedoria em qualquer lugar. Agora, a sabedoria de Deus é aquela que em nenhum momento ela vai ser falha ou incoerente. O ser humano é brilhante, ele é capaz de produzir obras de sabedoria extraordinárias. Mas toda vez que esta sabedoria é confrontada com a palavra e critica a palavra, saiba que ali está o engano. Então, cerque-se de pessoas sábias, de mentores, de amigos. Porque um dos principais indicadores que revelam a inteligência espiritual de alguém é a qualidade das pessoas que formam o seu círculo mais íntimo de amizades. Jesus, o próprio Deus encarnado, escolheu 12 pessoas para andar com ele, sabendo que uma delas ia traí-lo, mas tinha que acontecer. Mas ele tinha aquelas pessoas as quais ele influenciava, mas também em momentos importantes da sua vida ele dependeu delas. Por exemplo, quando foram subir o monte da transfiguração, ele chamou 3 discípulos. Quais eram? Pedro,
Tiago e João. No Getsêmani, no momento mais crucial da sua vida, em que a sua alma estava abalada, ele chamou 3 mais íntimos amigos para orar com ele. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Até Jesus precisava se cercar de pessoas que pudessem ampará-lo, que pudessem abençoá-lo. Amém? Ouça o sábio e cresça em prudência. É inteligente agregar aos 2 primeiros conselhos amigos sábios que conheçam a palavra de Deus. Sabe, gente? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Quem é o amigo sábio que vai fazer bem para você? Em primeiro lugar, essa pessoa te conhece, sabe quem você é, seus defeitos, suas qualidades. Tem gente que só gosta de se juntar com gente que baba ovo, que bajula, que só fala coisas agradáveis. Esse tipo de gente é o primeiro tipo que vai fugir quando você estiver na pior. Você precisa de pessoas que te conheçam e que te amem e queiram o melhor para você. Eles são sábios porque eles praticam a sabedoria da palavra. Quando eu citei o Salmo 1, a Bíblia está dizendo claramente que o indivíduo sábio, bem-aventurado, ele não anda com gente que não serve a Deus. Então seus amigos têm que ser pessoas que creiam naquilo que você crê. Eu não estou dizendo que você deva romper com outras pessoas, mas relacionamentos com pessoas que não são cristãs têm um primeiro objetivo: ganhá-las para Cristo. E depois de um tempo, se essa pessoa não quiser, em hipótese alguma, é melhor você seguir a sua vida, porque se você não pode influenciá-la, ela lhe influenciará. Eu gosto muito da definição da palavra íntimo. Íntimo no latim significa quarto interior. O amigo íntimo é aquele que conhece os recônditos do teu coração. E quando esses amigos te dão conselhos, mesmo que você não goste, eles estão fazendo para o seu bem. Conta-se uma história de uma princesa da dinastia Ming, que era muito amada por seu povo, mas com o objetivo de protegê-la, eles criaram uma lei que era o seguinte: ninguém pode tocar nela, porque quem tocar vai morrer. Então ela cresceu sendo amada, admirada à distância. Ninguém podia tocar nela. E um dia ela foi fazer um passeio de bote nos canais do seu reino. E o bote virou. E ela caiu na água e não sabia nadar. E ela morreu afogada diante de todos aqueles que a amavam e admiravam. Mas o que isso tem a ver com inteligência espiritual, pastor? Tem muita gente inteligente afundando nas suas decisões erradas. Sabe por quê? Porque afastam os verdadeiros amigos e os impedem de salvá-lo. Não fuja daqueles amigos que estão apontando o seu erro. São eles aqueles que Deus vai usar para te arrancar de uma bancarrota, de uma decisão definitiva que vai comprometer a sua vida inteira. Platão disse: a amizade é um coração que preenche 2 corpos diferentes. O verdadeiro amigo, ele sofre com você, ele se alegra com você, ele te elogia e te defende, mas se ele tiver que quebrar o pau com você para te salvar, ele vai fazer isso. Qual é o primeiro pilar, irmãos? A Escritura, a palavra de Deus. Qual é o segundo pilar? A razão. E o terceiro? Amigos sábios. E o quarto, importantíssimo pilar, é a voz interior
do Espírito Santo. Amém ou não? Porque tem momentos na vida da gente, queridos, que não adianta você abrir a Escritura, porque a Bíblia não vai dizer para você se você deve se casar com aquela pessoa ou não, ou se você deve fazer aquele negócio ou não. Existem coisas que a Bíblia não está falando diretamente, mas o Espírito Santo habita em nós. Aliás, eu quero dizer que o Espírito Santo é a pessoa mais importante do mundo. Ele é mais importante do que o Donald Trump, que é o homem mais poderoso do mundo. Ele é mais importante do que o Jair Bolsonaro, que é o presidente do Brasil. Ele é mais importante que o Lamartine Pozzella, que é o presidente dessa igreja. O Espírito Santo é a pessoa mais importante, porque ele é a parte da Trindade, a pessoa da Trindade, que o Pai e o Filho enviaram ao mundo para terminar a obra que tem que ser feita neste tempo. Amém, irmãos? Por isso que o inimigo se levanta tanto contra a obra do Espírito Santo, porque ele sabe que a voz do Espírito Santo é capaz de libertar uma pessoa. Então ele faz de tudo para abafar, para que o Espírito não fale, para que as pessoas tenham medo de ouvir a voz interior do Espírito Santo. Mas ela é fundamental. Jesus não fez nada neste mundo por si mesmo. Ele não fez nenhum milagre antes de receber o Espírito Santo no batismo. E tudo que ele fez dirigido pelo Espírito Santo. Amém? João 16, versos 12 e 13. Jesus fala aos discípulos: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Gente, isso aqui é uma promessa. A promessa de Jesus está dizendo: tem coisas que eu tenho que dizer para vocês, mas vocês não estão prontos. Mas quem vai falar isso para vocês é o Espírito Santo que vem. E olha o que ele diz: ele vos guiará. Quantos aqui precisam de direção? A toda a verdade. Então tomar uma decisão sem que o Espírito fale: vá, porque eu estou te conduzindo. Outra coisa que ele faz: ele não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quantos aqui querem saber o que vai acontecer na tua vida? O Espírito pode revelar isso. Você quer ter esse nível de relacionamento com Deus? Porque, queridos, uma coisa não exclui a outra. Amém? Pode aplaudir, não tenha medo não. O fato de sermos racionais não implica dizer que não somos espirituais e capazes de ouvir e discernir a voz suave e mansa de Deus, que nos ensina, que nos guia e nos dirige, e que quando obedecemos não tem erro, não tem perigo, jamais seremos derrotados, porque Ele vos guiará a toda verdade. Nós muitas vezes perguntamos, ou pessoas me perguntam: mas pastor, como é que eu vou saber discernir a voz de Deus? Tem tantas vozes falando comigo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês receberem uma mensagem minha pelo WhatsApp de alguém que não é daqui, quantos aqui reconheceriam a minha voz? Quantos não reconheceriam? Ouvisse um pregador, fala: quem que parece que eu conheço, mas não reconheceriam. A gente reconhece a voz daqueles com quem nós convivemos, daqueles com quem temos intimidade. Amém ou não? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. O pastor de ovelhas, ele ia dando sinais para as ovelhas. E porque elas conviviam com ele, elas sabiam quando era para voltar, quando era perigo, quando era o chamado do tempo de alimentar. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você não dedicar tempo para buscar a Deus a sós,
você nunca vai saber qual é a voz dele. Se você não tiver tempo em silêncio para o Espírito Santo falar com você, você nunca vai reconhecer quando ele falar com você. Mas a gente não deve fazer isso por obrigação, gente. A gente deve fazer isso por amor. E eu quero dizer algo para vocês. Às vezes nós estamos dando o nosso coração e o nosso amor para outras pessoas que não o Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo aqui na minha própria vida. É melhor a gente falar da gente do que dos outros. Eu cresci, eu fui um garoto muito difícil. Eu tive um relacionamento muito difícil com meu pai. Eu praticamente apanhava todo dia dele, merecidamente. Mas eu era muito bravo, muito rebelde. E eu cresci com aquele sentimento de desamor, rejeição. Meu pai não me amava. Eu me lembro que desde pequeno eu gostava de ir na casa dos meus amigos, que o pai era amoroso com eles. E durante muitos anos eu fiquei buscando o amor de pai em algumas pessoas, e até pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida. Meu sogro é um deles, o Alcides Parisotto. Também muitas vezes foi mais do que um amigo, foi um pai. Mas a verdade, irmãos, é que essa lacuna sempre permaneceu ali. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode preencher todas as lacunas da sua alma. Então eu comecei a buscar a Deus, porque embora intelectualmente eu amasse a palavra, embora eu soubesse que Deus me amava, eu não sentia o seu amor. Mas irmãos, eu não desisti. Eu comecei a falar com ele e buscá-lo. Eu me lembro que eu olhava para a Lília sempre amou orar. E eu olhava para ela, eu pensava, por que ela gosta tanto de orar? Eu prefiro ler a Bíblia. Queridos, hoje eu oro mais que ela. Queridos, às vezes eu penso que eu sou louco, porque se eu estou acordado eu penso em Deus 24 horas por dia. Às vezes se eu estou dormindo, eu não sei se eu estou sonhando, se eu estou sonâmbulo, eu estou falando com Ele. Hoje eu sonho em ter o meu momento a sós. Eu amo passar a madrugada, porque eu fico orando e buscando a presença do Espírito Santo, e Ele fala comigo. Amém. E é maravilhoso, porque quando Ele fala eu já reconheço a voz dEle. Eu já sei que é Ele. Às vezes eu resisto, porque o que Ele está me pedindo não é o que eu estava com vontade de fazer. Mas Ele fica firme, falando comigo, até eu falar, tá bom, Espírito, já me convenceu, vou fazer a tua vontade. Deuteronômio 6, versículo 5 diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, no hebraico levav, que é mente, de toda a tua alma, nefesh, que é sentimento, e de toda a tua força, no hebraico é meod. Meod significa algo de grande intensidade, ou de grande qualidade, ou de grande número. Por exemplo, ani ohev otar meod, eu amo muito a Lília. O que a Bíblia está dizendo? Que quanto mais a gente amar a Deus, mais a gente vai estar com Ele. Quanto mais amar a Deus, mais a gente vai ouvir a voz dEle. Tem gente que quando tem necessidade precisa orar, que um profeta ore por ele. Querido, é muito mais gostoso quando você não precisa de um profeta, porque você ouve diretamente dele na sua palavra. Amém. Glória a Deus. Jeremias 29, 13 e 14 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Se Deus está dizendo que Ele será achado de nós, é porque muitas vezes Ele se esconde para ser buscado. Uma dica aqui para as moças: não se entreguem muito, façam um charme, entendeu? Não mostra que você é apaixonada demais, não. Nenhum homem gosta disso.
E nenhuma mulher gosta disso também. Eu me lembro que quando eu namorava a Lília, naquele tempo eu era jovem, magro, cabeludo, bonito. Convidei a Lília para ir numa viagem missionária com a gente. O Dadinho estava lá nessa época. Tinha umas 6 meninas a fim de mim, irmãos. Porque quando eu tocava piano, eu jogava o cabelo assim, ó. Eu tinha franja. Eu dançava quando eu tocava, fazia uma pressão louca. E eu estava paquerando a Lília já. E aí, de repente ela sumiu do mapa. Estava todo o tempo com a Leni. Ela dormia junto no quarto com a Leni. E eu que convidei, eu falei, escuta, eu te chamei aqui, você só fica com a Leni, eu nem te acho. Ela falou, tem mulher demais no seu pé. Eu não vim aqui para isso. Queridos, a primeira que me esnobou, me fisgou. A Bíblia está dizendo que o nosso Deus, Ele ama que nós o busquemos com paixão, desejando estar na sua presença. E Ele diz, eu serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Eu experimentei isso na minha vida. Eu busquei com muita intensidade, e ainda busco com muita intensidade. E Ele tem mudado a minha vida, a minha sorte. Amém, queridos? A voz do Espírito Santo é uma voz doce. Tem uma outra coisa que o Senhor também ama. E é uma outra expressão de amor, que é adoração. Queridos, adoração não é cantar somente, mas cantar também é adorar. A Lilian pregou uma mensagem, recentemente foi postada, em que ela fala da mulher samaritana. E Deus deu algumas revelações lindas para ela, que eu vou usar aqui. Jesus chega em Samaria e a Bíblia diz que ele sentiu necessidade de ir até lá. E quando ele chega, era meio-dia, ele estava acompanhado dos seus 12 discípulos, e ele manda que eles vão comprar mantimentos. E o normal seria que alguns fossem e outros ficassem. Mas Jesus mandou todos, porque ele queria ter um encontro pessoal com aquela mulher. E quando ela chega, depois das amenidades que eles conversaram ali, quando ela percebeu que Jesus era alguém diferente, a primeira pergunta que ela faz é: aonde é que se adora? Em Jerusalém ou na Samaria? E é verdade, irmãos. Aquela mulher podia ser uma mulher que estava em adultério. Ela chegou a meio-dia no poço, porque ela era uma mulher que não era aceita pelos seus. Mas ela já tinha no seu coração um grande desejo de saber como é que se adorava direito. E a revelação mais profunda sobre adoração, Jesus não deu para um escriba, não deu para um líder no templo, nem para um levita, Ele deu para uma mulher samaritana, porque ela o adorava a Deus. E Ele disse: vem o tempo em que não se adorará nem em Jerusalém, nem na Samaria, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele disse assim: e a hora é agora. Amém? Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: a hora é agora. Sabe, meus queridos, a pessoa para quem Jesus primeiro apareceu como Cristo ressuscitado foi quem? Maria Madalena. Por quê? Porque ela foi lá para adorá-lo. Ele não tinha mais nada para dar para ela. Ela foi para fazer um trabalho, um serviço de colocar algumas ervas aromáticas para que a memória dele fosse honrada. E no seu coração quebrantada, quando ela chega lá e não encontra Jesus, ela vê Jesus, pensa que é um jardineiro.
onde levaram o meu Senhor, me diga para que eu vá encontrá-lo. E ele disse: Maria. E ela ouviu a voz do Senhor, e ela se prostrou e disse: Rabone, meu mestre. Quem adora recebe a revelação de quem é Deus. Quem adora é preenchido pelo seu amor e não se entrega a outros amores que vêm para roubar a primazia do Senhor. O Senhor está procurando adoradores hoje, e eu quero dizer que essa igreja está vivendo um avivamento por causa da adoração. Eu estou muito feliz, Ramon, de ver o que Deus está fazendo na tua vida. Eu estou vendo a paixão que Ele tem por Jesus, e não só na vida dele. Eu vi esses meninos desabrocharem. O Lucas era um menino. Cadê o Lucas? Está aí? Cadê? Muita gente. O Lucas era um menino tímido. Hoje, até para dar aviso, ele é bom. É o Espírito Santo que está pegando essa garotada. Vocês precisam vir no IA, gente, porque está arrebentando. Glória a Deus, o avivamento que está acontecendo. Murilo e Pati acabou de ter bebê agora. Murilo está aqui, ele não quer estar fora do mover. Amém, igreja? Deus está operando nesse lugar. É por isso que quando vem o louvor aqui, a coisa muda, a atmosfera muda. E eu quero falar uma coisa para você. Nós estamos tendo um culto aqui de sexta-feira, culto do Shabat, que o céu tem descido naquele lugar. Irmãos, é só adoração. Ninguém pede nada para Deus, é só adorar e levar o Senhor. E quem tem vindo tem sido transformado. E nessa sexta-feira eu levantei de manhã, no dia do meu aniversário, eu falei para Deus: que bom, Senhor, que caiu na sexta, porque hoje eu quero te honrar, eu quero te adorar naquele culto. E houve um momento que eu estava ali de joelhos, e o Espírito começou a falar comigo um monte de coisas lindas, lindas, lindas. E eu estava ali naquele êxtase, ouvindo a voz do Espírito. Deus levanta a pastora Silene, ela estava escalada para orar por mim. Mas a hora que eu olhei para ela, ela estava com o rosto transfigurado. E eu tive essa sensação, o pastor Zé Luiz falou a mesma coisa. Falou que quando ela começou a falar, eu vi que ela estava falando com a boca de Deus. E queridos, estou falando aqui para honrá-la, mas também para dizer, para honrar o Espírito Santo, porque tudo que ele falou para mim, segundos antes, ela repetiu com as mesmas palavras. Com as mesmas palavras. Obrigado, Silene. O Espírito Santo ainda fala hoje. Ele quer falar com essa igreja. Ele quer derramar um grande mover de avivamento na tua vida, para que você seja protegido das escolhas erradas, para que essa igreja tenha cura, cura da alma, cura do corpo, cura no espírito, libertação. Amém, igreja? Deus tem respostas para você. Amém, igreja? Há momentos na nossa vida que o nosso coração fica embrutecido, insensível, já não sente mais a presença de Deus. Por quê? Ou porque estamos em pecados, ou porque estamos em rebeldia. É como um filho que às vezes afronta o seu pai até ser quebrantado, e muitas vezes é a disciplina do pai que vai quebrantá-lo. Eu me lembro que quando a Erika era pequenininha, ela sempre foi muito amorosa, obediente, mas de vez em quando ela me resistia. E eu dizia para ela: se você me resistir, eu vou te disciplinar. Mas todas as vezes que isso acontecia, a gente terminava se abraçando, e eu declarando o meu amor por ela. E às vezes ela apanhava, ela me abraçava e falava: eu te amo, pai. Eu te amo, pai. Esses dias eu vi uma menina de uns 12 anos, me deu uma saudade dela, quando ela vinha deitar no meu peito. Sabe, gente,
eu me sinto assim com o Senhor. Eu amo ficar sós com Ele, porque eu me sinto deitado no seu colo. Hoje eu não tenho medo do futuro. Hoje eu não tenho medo do que pode me acontecer, porque hoje eu sei que Ele cuida de mim. E é isso que o mundo precisa ver na sua vida. O Espírito Santo fala. Inteligência espiritual é fundamental para que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Começa com as Escrituras. Deus falou, é lei sobre a minha vida. Em segundo lugar, é a razão que Ele te deu para arrazoar com Ele. Também, através de pessoas sábias, de mentores, de amigos que te amam, que vão apontar para você o seu erro e os perigos que você está correndo. Mas por fim, é o relacionamento pessoal com o Espírito Santo. E Ele está te chamando, Ele está te buscando, Ele está desejando ter um encontro com você. Hoje, eu confesso para vocês que às vezes eu sinto tanto amor por Deus, mas tanto amor, que eu falo: Deus, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando a Tua presença na minha vida. Me leva. Esse avivamento está vindo, assim como os discípulos estavam reunidos, 120 lá no cenáculo, veio como um vento impetuoso. Virá um grande avivamento sobre esta igreja, sobre a nação brasileira, e já está acontecendo, está começando nos jovens. Então, querido, entregue o teu coração para Deus, entregue os seus caminhos para Deus, porque aí então a sua vida será luz do mundo e sal da terra. É Ele quem vai te dar direções para os teus negócios, para as tuas relações pessoais. É Ele quem vai te dar respostas para todas as perguntas que o mundo não pode dar.